dia a todos. Hoje está começando mais uma edição do do nosso queridíssimo podcast, amigos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto, amigos, que por vezes me deixa um pouco triste, esperançoso, não sei. Tem uma frase assim que dizem que o futuro é incerto, né? E é verdade mesmo, amigos. A gente às vezes não tem perspectiva do que pode acontecer, do que vai vir daqui pra frente. Então o assunto de hoje é avanços tecnológicos, se é bom ou ruim. A parte de que é bom e que os avanços que a tecnologia trouxe para a humanidade, isso é inegável, né, amigos? Não dá pra debater, é uma certeza absoluta. Esse podcast aqui, na verdade, é mais pra relatar o mal que a tecnologia faz pra gente, sabe? É uma coisa que eu tenho pensado muito mesmo, né? Ultimamente, é na incerteza de fatos. Eu não consigo mais não consigo mais ter certeza de nada. Na mesma medida que a internet trouxe informação, trouxe conhecimento pra gente, ela trouxe desinformação junto. Tem essa parada do Bolsonaro aí que tá interferindo na Polícia Federal. Eu nem quis me antenar muito. Tinha uma época da minha vida que eu via tanto essas coisas, cara. Eu assistia tanta coisa sobre política. Hoje em dia eu tô meio que, sei lá. E tipo, o cara, não sei, acho que um juiz lá da STF, sei lá quem foi que soltou o vídeo. E cara, mesmo com o vídeo, com evidência, tem uma galera que fala que ele é culpado, tá tentando interferir. Outra galera fala que não tá. A gente não tem um consenso, sabe? Ninguém consegue, tipo. Parece que tudo tem dois lados da moeda, nunca é uma verdade mesmo. Isso me deixa muito cabisbaixo, porque a gente não quer entrar no mérito filosófico aqui, definir o que é verdade, mas o fato agora não comprova mais nada, entende? O que o fato tá valendo de que agora? Não vale mais de nada. E outra coisa que eu queria falar também é não gosto aqui de falar como ignorância, né? Porque mas talvez um pouco de falta de interpretação das pessoas, né? Eu também não quis me antenar muito, mas fiquei sabendo de uma notícia de uma pessoa que acabou morrendo, né? Confundiram ela com que pegava crianças para fazer bruxaria e acabaram matando essa pessoa. E você vê, cara, o nível que uma coisa gerada na internet pode acarretar na nossa vida. E hoje em dia não tem como dissociar a internet da nossa vida. Tudo que a gente faz hoje em dia tem a internet está 100% ligada à nossa vida hoje em dia, cara. É um negócio assim que não tem como viver sem, sabe? Praticamente um hábito essencial, tipo comer, dormir, beber água, usar a internet, usar o celular, usar essas coisas assim, virou tipo meio que essencial, sabe? E essa parte, né, vou dividir esse vídeo
mais ou menos em duas partes, né? Falar um pouco sobre a parte ruim, que é essa da mulher que acabou falecendo, essa coisa do Bolsonaro com a Polícia Federal. E, né, os fatos hoje não valem mais nada. Hoje em dia o que vale mesmo é a sua idolatria. Tá? Se você acha que você tá certo, pode ter o que for, você tá certo. E se a pessoa acha que ela tá certa, que acha que você tá errado, ela tá certa e pronto. Pode ter vídeo, pode ter o que for, não importa. E, e a parte boa, né, dos avanços da tecnologia é o... Ah, cara, não dá nem pra gente colocar aqui o quanto que a tecnologia evoluiu, né? E quanto que ela faz bem pra gente, né? Eu não consigo aqui falar se ela faz mal, tanto quanto bem. Eu acho faz mais bem sim do que mal, né? Mas faz muito mal mesmo assim. O fato dela fazer muito bem não anula o fato dela fazer muito mal pra gente. Coisas assim que por exemplo, o computador, né? É algo assim que é. Eu às vezes paro pra pensar e é magnífico, muitas coisas assim, cara. Eu. Eu vou falar um pouco sobre mim aqui, rapidinho, porque eu gosto de mexer com essas coisas, né? Eu programo de vez em quando, eu sei um pouco sobre Python, sobre linguagem C, que eu aprendi linguagem C num curso que eu fiz de eletroeletrônica, né? Integrado no ensino médio, numa escola técnica aqui de Mato Grosso, né? Que é onde eu moro. E aprendi um pouco, né? Na matéria de microcontroladores, alguns fundamentos assim de linguagem C. E é muito legal que a gente fez superficialmente, mas no caso, como eu tentei entender um pouquinho mais a fundo, a gente meio que entende como que funciona uma coisa básica, tipo um programa, o que tá acontecendo e tal. Mas ainda assim não é suficiente pra você entender cada processo de um programa, né? Mas você já tem uma noçãozinha do que tá acontecendo ali, tipo um laço de repetição, uma interface gráfica, uma variável, é bem interessante. Aí tem coisas assim que cara, pra mim é extraordinário, velho. Esse dia ontem, né? Eu tava assistindo uma reportagem do Mesquita na SBT e ele tava mostrando um sistema lá de ferrovia lá em... Não lembro o nome da cidade agora, não vou lembrar. Mas era muito bonito, tava nublado lá, muito bonito. E cara, você vê assim... É muito massa, cara. Tipo, o trem descia e um motor extremamente gigante. Tinha um cabo que puxava de volta o trem, porque ainda na época não tinha. Como é que fala? Um, não tinha um sistema, né, de trem, tipo, mecânico, eu não entendo muito bem. Mas não tinha, provavelmente não tinha o sistema de vapor lá que mexe o trem, né? Na época, então o trem ele descia a serra e voltava puxado por um cabo, cara, muito, muito massa. O motor era gigantão, assim, muito grande. Então, assim, outra coisa que eu acho assim que os avanços tecnológicos, uma das coisas principais assim que foi eu posso dizer um salto na no, um salto na evolução do mundo, né? Até que tem a Revolução Industrial, acho que na Revolução Industrial eu
não sei, acho que era um processo mais mecânico. Mas o que eu quero dizer que é sobre o motor elétrico, né? Nessa parte eu entendo um pouco. E, cara, o jeito que aquilo funciona, cara, não faz. Quem não conhece motor, cara, e se tentar depois estudar um pouco como que funciona um motor elétrico, cara, é muito louco. Bobinas e um campo magnético que vai gerar um rotor e tudo aquilo, cara, é muito massa, assim, é extraordinário mesmo, velho. Então eu acho que a tecnologia, ela hoje em dia tende a sempre a avançar mais, né? Mas com certeza fez sim fez e faz, né? Um bom uma boa ação para a humanidade em geral, né? Mas mesmo assim ainda traz coisas ruins, né? Uma coisa muito ruim que não pela tecnologia, mas as redes sociais, né? Que fazem parte assim da tecnologia, eu digo em geral, tanto processos mecânicos, elétricos, computacionais, etc. E aquele vídeo da cabra. Aquele vídeo da cabra era bizarríssimo, cara. E aquilo. Uma época eu olhei aquilo, cara. Eu olhei assim. De fato já não tem mais muita esperança na humanidade, assim. Já não. Pra mim, não é o foco aqui desse podcast. Mas pra mim a humanidade já não tem mais uma saída, cara. Sei lá. O processo cultural e primeiro que a gente não quero falar ser esquerdista e tal, mas de maneira alguma a gente pode tirar filosofia e sociologia da escola. Cara, isso não é tipo ser esquerdista, ser maconheiro, essas coisas que não vou julgar quem acha que tem que ser tirado, mas filosofia e sociologia é tão importante para o ser humano, para ele pensar sobre si mesmo, para ele. Eu acho que um dos pontos mais importantes da filosofia é a ética, né, a moral. E, cara, sem uma palavra de homem que você não tem, sem isso você não é nada, você tem que. Já tô entrando em outro assunto completamente diferente aqui, mas é sim muito importante a filosofia e a sociologia, né, pra hoje em dia. Aparentemente, assim, parece algo sem valor, posso dizer, valor lucrativo, né, por causa no estado, né, o governo aparentemente não vai ter um retorno disso. Mas eu acredito sim que o simples fato da pessoa ter uma ética, ter moral, uma palavra, entender sobre si mesmo, entender o que está acontecendo ao seu redor, entender sua cultura, saber respeitar o próximo, todas essas coisas são muito importantes para a gente moldar uma sociedade de pessoas honestas, de pessoas que não mentem. Já que a gente tá falando sobre tecnologia, vou falar sobre esse auxílio emergencial, né? Que aí tem duas coisas muito interessantes que eu queria falar também sobre isso, que veio na cabeça agora. Eu sempre pensei um pouco como que foi programado, né? Eu sei tudo, na verdade, às vezes, sei lá, parece meio chato, mas eu não sei se tem gente que é assim, mas eu tento entender o processo de criação daquilo. Por exemplo, o aplicativo, né, do auxílio emergencial,
como que, como que funciona, quem que analisa, como que são as pessoas que analisam os dados das pessoas e tal, né? Eu achei bem legal e saber quem que programou aquilo, quem que tipo foi bem rápido, né? Tal. E esqueci outra coisa. E voltando um pouco na parte filosófica que a gente estava falando agora, tanto de pessoas que mentem, né, pra ganhar esse auxílio é ridiculamente gigantesca, né, cara? E, tipo assim, se você olhar de um ponto mais anarquista, tá, você pode até achar que é certo, né? Tipo, é meu dinheiro, o governo já me rouba, não tem problema eu roubar do governo, né? Aquele ditado que ladrão que rouba ladrão tem 1000 anos de perdão. Então mas assim, eu não acho nem um pouco ético, acho bem errado, na verdade, mentir pra você ganhar um benefício assim, tipo, não acho legal, sabe? E eu acho que se a gente tivesse moldado brasileiros, se bem que a gente entra no contexto histórico de que a gente foi uma colônia, né? O acesso à educação foi extremamente pequeno. Eu estava estudando sobre o processo de formação de professores na faculdade que eu tô fazendo EAD, né? Eu faço licenciatura em matemática e eu tava na matéria de psicologia e educação, eu tava estudando essa parte, né, de processo de formação de professores e foi bem interessante. Se falou umas coisas sobre curso normal, essas coisas que eu não fazia a menor ideia que tinha, que era uma galera que era para suprir a necessidade é uma galera que era tipo um ensino superior, esse curso normal, que era pra galera ter formar e dar aula pros gurizadinhos pra galerinha do ensino fundamental e tal. E eu não lembro até que data, mas tipo 1, não sei quantos por cento da população brasileira era letrada, sabe? Cara, era índices tão altos. E hoje em dia, obviamente, já não é tanto assim, né? Hoje, provavelmente, mais da metade da população brasileira, eu acho, né? Não sei, mas creio que sim, já tem noções, né, de leitura e escrita. Isso é importante. Eu não lembro nem por que eu tava falando disso, mas... Ah, sim, aí eu falei do processo, né, de colonização do Brasil e juntando com o processo de filosofia, né, de ter educação, de ter essas coisas, ética e moral. Então, né, se a gente tivesse pelo menos se esforçado, né, para formar brasileiros que tenham essa noção de não querer sempre tirar vantagem de tudo e de todos. Já conheci muita gente assim que sempre quer ser o espertão, sempre quer sair na frente, ter vantagem. E na verdade no mundo inteiro é assim, né? Mas como a minha realidade aqui no Brasil, eu acho que eu tenho um pouco mais de autoridade de falar daqui. E essas pessoas assim, talvez tivesse uma, uma reflexão maior sobre seu comportamento, sobre como suas atitudes podem afetar outras pessoas, né? Talvez no Brasil a gente não formasse brasileiros que, que roubem o dinheiro público, que uma das piores pessoas que podem existir no planeta Terra é um servidor público que está lá para representar a população e defender
a gente, né? E abraçar a nossa causa, rouba o nosso dinheiro. E eu nem o dano que uma corrupção pode causar na vida de uma pessoa é gigantesco. Se a gente tentar simular um cenário aqui hipotético, mas que por vezes é muito real, imagina um cara que... Cara não, várias pessoas, né, que roubam, que desviam dinheiro de escolas, que o professor não ganha bem e a escola é precária, que o cara vai pra escola, tipo, devido a um processo de pobreza, desigualdade social que tem no Brasil, e isso não dá pra gente negar. Existe sim pobreza no Brasil, existe desigualdade social, existe gente que mora em favela, isso é óbvio. E voltando a falar, isso não é coisa de esquerdista, isso é realidade, gente. Existe sim. Aí o cara sai da, da favela, lá onde ele mora, vai pra escola. Não tô querendo aqui dizer que, que ninguém tem que virar bandido porque não teve o amparo e por isso tem que matar e roubar as pessoas. Eu tô querendo dizer outra coisa. E vai pra escola e não consegue ter um ensino de qualidade por causa daquela verba que foi roubada. Vai trabalhar num serviço qualquer, vai viver a vida inteira dele com um emprego que é mal remunerado, vai viver pobre, é uma bola de neve. O processo de pobreza, para mim, às vezes parece tão óbvio e tão repetitivo e não tem nada o que fazer, que parece que a corrupção só tende a crescer. Se eu não me engano, a escravatura foi abolida em 1889. Deixa eu ver aqui rapidão. Deixa eu ver quando foi abolida a escravidão aqui rapidinho. Abolição. Escravatura. Aqui, ó. A Lei Áurea, né? 13 de maio de 1888. Você tem noção, cara, que tipo, isso aqui foi assinado, né, tal, em 13 de maio de 1888. Aqui faz 131 anos. Não faz nem 2 séculos. Aparentemente, assim, 131 anos parece um período gigantesco, mas se brincar, no meu caso mesmo, o pai do pai da minha avó era escravo. Você tem noção, tipo, que ainda parece distante, mas é um processo que ainda tá tão perto, porque não são tantas gerações de distância. Digamos assim que um cara... não vou entrar nessa parte, tipo, de tentar fazer somas aqui pra até chegar e tentar ver quem e tal. Mas pra você ver, cara, um cara que ele era escravo e digamos, 13 de maio de 1888 foi liberto e virou livre, né? Não é mais um negro escravo. O cara não sabia. Isso é coisa de que o professor de história fala pra você. Normal, né? Todo mundo sabe. E normal e meio óbvio, né? Dá pra você ter noção disso. O cara era escravo, não tinha escolaridade alguma, não tinha dinheiro, não tinha pra onde ir, não tinha nada. Então, obviamente,
ele ia pegar um emprego que ia pagar extremamente mal, ia viver quase no mesmo estado de escravidão que ele já estava, né? Eu não posso dizer se recebesse porque eu não sei essa parte, né? Se mesmo depois de 13 de maio de 1888 ainda continuou a alguns lugares de escravidão, eu não sei dizer. Provavelmente sim, provavelmente, né? Em alguns lugares mais isolados, eu acho que quase 100% de certeza ainda continuou um tempo. Alguns senhores, alguns donos de fazendas, né? Continuam assim escravizando os seus escravos, ex-escravos, né? Agora, mas no caso continuou sendo do mesmo jeito. E pensa um pouco nesse ciclo. O cara é liberto, não tem escolaridade, não tem dinheiro, não tem para onde ir, volta para a fazenda. Tem o filho não tem escolaridade, não tem para onde ir, não tem dinheiro, volta para a fazenda. E isso, ó. E você, digamos que o cara tem um filho, esse filho tem outro filho, esse filho tem outro filho. 2020, cara. Pensa na bola de neve, pensa no, no como que, que se você sai de um estado de pobreza, sendo que você vive nele. Tipo, é extremamente difícil. Mas aí o pessoal fala, mas hoje em dia é diferente, hoje em dia a gente tem mais oportunidades, hoje em dia a gente tem mais acessos. Sim, claro, com certeza. Hoje em dia a gente tem milhões de outras oportunidades. Ainda assim, a desigualdade social ela continua, né? Porque o mesmo processo de pobreza, né? Que tende a se permanecer, no meu ponto de vista, o de riqueza também tende a se permanecer, né? Se a pessoa ela é rica, ela passa para outra, continua rica, talvez não tanto quanto a anterior, mas ainda assim rica. Ou tem pelo menos um patrimônio significante, né? E isso tende a permanecer. Talvez pessoas não saibam administrar seus bens, né? Acabam perdendo o que tem, mas tende a permanecer ou diminuir gradativamente. E o processo de pobreza sim, tende a permanecer ou aumentar, diminuir, né, gradativamente. Os dois processos, tanto de pobreza quanto de enriquecimento, do meu ponto de vista, podem ter essas variáveis, né? E o que faz a desigualdade social aumentar ou diminuir? Eu acho que sim, tende a aumentar, porque uma pessoa que ela é rica, é mais fácil ela manter, né, ou ficar um pouco mais rica do que um pobre ficar rico. Então se mantém, né? Eu acho que o pobre é muito difícil ele ficar rico. E o rico é mais fácil ele continuar rico ou ficar mais rico, né? Então eu acho que esse processo de desigualdade tende a permanecer ainda nos dias de hoje. Aí a gente debate um pouco sobre, mas hoje, né, a tecnologia trouxe muito mais oportunidades, muito mais chances para todos, né? Sim, mas a gente voltando um pouco falando um pouco sobre a matéria de psicologia da educação que eu disse que eu estudei, e pegando esse cenário que a gente está debatendo aqui agora, a gente na psicologia da educação tem uma piramidezinha que a gente analisa fatores essenciais para na nossa vida, né? No caso era para o aprendizado da criança.
E tem coisas que, por exemplo, estão na base dessa pirâmide, que é segurança, comida, coisas essenciais, né? Higiene, essas coisas, tipo, comer, beber, e aos poucos essa pirâmide vai aumentando. E nesse cenário, você acha que um cara. Tipo, lá no topo tá aprender algo, né? Por exemplo. É mais ou menos assim, tipo, enquanto essas lacunas da pirâmide não estiverem preenchidas, né? Se torna mais difícil uma pessoa tentar aprender algo. Por exemplo, no caso de uma pessoa rica, digamos que a gente coloca na mesma sala uma pessoa rica e uma pessoa pobre. A pessoa rica, ela come antes de ir para a escola, ela vai de carro, talvez num cenário assim mais hipotético, ela vai de carro, né? Muitas vezes a pessoa rica ela vai de carro para a escola, ela é segura, ela não corre risco no seu condomínio. Em contrário a isso, tem a pessoa pobre que muitas vezes vai pra escola sem comer, sua refeição é na escola. E, cara, de novo, isso não é coisa de esquerdista, isso é realidade, cara. A galera tá fazendo esse negócio da, da bolsa, como é que esqueci, da sacolão pra galera que precisa aí, das escolas, né? Porque muitas vezes a pessoa, a criança, ela come na escola, cara. Então, numa pessoa que ela vai pra escola, ela não come, ela pega um ônibus lotado, ela vive num bairro inseguro. Você acha que a cabeça de uma pessoa que tá com fome, que é insegura, que muitas vezes não tem o amparo do pai, não tem o amparo da mãe, ou muitas vezes, né, é filho de mãe solteira, ou filho de pai solteiro, e vive uma infância conturbada, você acha que ele vai ter o mesmo, a mesma capacidade de aprendizado que uma criança uma criança ou uma pessoa, né? Não é só aspecto infantil, mas no aspecto de um jovem, né? Um adulto também, mas um adulto acho que a gente pode talvez diferenciar um pouco, mas até um ensino médio a gente pode até encaixar essa comparação. E a, a criança que, que tem uma situação de vida melhor, ela com certeza vai conseguir nutrir mais o que tá na aula, né? Ela vai ter, num caso não vou falar um ensino melhor, porque a gente está comparando aqui duas crianças que estão na mesma escola, mas a criança que é mais rica, ela consegue sim, não falando por mim, mas no aspecto psicológico, ela consegue sim entender melhor a matéria, ela consegue ter um processo de aprendizado melhor do que uma criança que tá ali numa extrema pobreza ou numa pobreza, né, que não tem os pilares daquela piramidezinha que eu falei para vocês preenchidos. E o que acarreta ainda de novo num processo que é lento ou às vezes rápido, mas a criança ela não tem interesse, né? Não vai ter interesse em aprender. Ela não vai ter interesse muitas vezes em prestar um vestibular, um Enem, ou se presta, não vai ter uma nota suficiente para conseguir passar. Aí que a gente busca, né, artifícios como cotas, que é um debate muito interessante, delicado, sim. Eu agora aqui não posso falar, sou contra, sou a favor de cotas,
tem um ponto de vista, dependendo, eu acho correto sim uma cota que, não vou falar privilegie, mas faça que o equilíbrio entre a desigualdade social, que ainda é gigantesca no Brasil, seja feito, né, esse equilíbrio. Porque, cara, se você... Não é uma questão assim que é complexa, você vê os dados, você já percebe. Por que que a maioria das pessoas que estão nas universidades públicas, né, são pessoas de classe média alta? Por, Nem isso que eu queria falar, na verdade, é por que que as pessoas que passam no Enem, né, a maioria é de escola particular, né? Por que que, por que que as escolas particulares estão no topo das melhores notas do Enem? Às vezes entra um instituto federal ou outro ali, mas por que que as escolas particulares sempre estão no topo? Será que não tem uma desigualdade aí na da escola pública? Será que na escola pública não é onde estão as pessoas mais pobres? Será? Será que não tem uma desigualdade aí? A gente para e pensa, mas poxa, a gente vai e fala, não, cota é errado, vamos tirar assim do nada? E quem precisa? E quem não tem um arroz e um feijão para comer em casa e vai pra escola com fome, pega ônibus lotado e vive num bairro que tem tiroteio dia e noite? A gente tem que buscar formas de acolher a todas as pessoas de forma democrática, não tentar fuder mais ainda quem já é fudido, cara. Eu acho assim, né? Então, eu nem lembro mais da. Eu lembro mais ou menos que eu tava falando do político que cometia lá a corrupção, né? E já tô aqui falando do processo de desigualdade aqui, cotas raciais e tal. E aí, então, essa parte de processo de aprendizagem eu acho bem interessante, né, cara? Eu acho sim, acredito muito nisso, que duas pessoas que não tenha, vou falar aqui a piramidezinha, né? Lá preenchida, uma tem, outra não. Porque, infelizmente, muitas das vezes faz com que o processo de desigualdade social continue. Por quê? A pessoa que ela tem os pilares, tem os campos da pirâmide preenchida, vai para uma faculdade, vai para uma universidade, vai ter uma profissão, provavelmente, vai conseguir manter sua vida, vai conseguir alavancar sua vida financeira. Isso assim a gente tá falando, eu acho que muitas das vezes acontece, né? E quem é de uma escola pública de bairro, já não vai ter um ensino de qualidade, que o professor recebe muito pouco, o professor ele tem que dar muitas aulas, o professor, cara, é uma das piores coisas que tem, e isso aqui eu tô falando não de aspecto financeiro, mas do aspecto como pessoa mesmo, que o professor ele tá ali para ganhar o dinheiro dele, mas ele também continua sendo uma pessoa, além de ser um servidor público em escolas públicas, né? Mas uma das piores coisas que tem é você tá falando e ninguém prestar atenção, tá uma baderna, um griteiro, eu não gosto, se eu tô falando e tem um monte de pessoa falando, eu paro de falar, eu não falo. Eu por muitas vezes sou bem arrogante nessa parte, mas e imagina você como pessoa numa escola de bairro, assim, que as pessoas não têm educação, muitas das vezes, né? Porque você vive num ambiente onde a violência é muito constante,
o jornal, ele influencia muito nisso. Ele diariamente mostrando a violência, assassinato, todas essas coisas. Eu não quero tocar nessa parte mais, eu posso dizer, cultural, mas o funk, ele influencia muito a pessoa. É uma coisa muito delicada, tem que saber falar, mas para não gerar uma dupla interpretação. Mas o funk, ele, no meu ponto de vista, é claro, tudo que eu falo aqui é no meu ponto de vista, influencia as pessoas a ter um palavreado chulo, a não ter respeito pelo professor, que na verdade, de uns tempos pra cá, a figura do professor deixou de ser uma figura de autoridade, de respeito, de liderança e de influência na sala, onde as pessoas, os alunos batem nos professores, agridem, né? E você chega numa sala de aula onde tem todo esse processo, né, de cultura que forçam as pessoas, forçam não, que influenciam as pessoas a ter uma educação ruim, muitas das vezes onde a mãe veio de um cenário que é pior do que o que é de hoje, né? Porque hoje em dia, por mais que ainda, no meu ponto de vista, não seja mil maravilhas, mas o Brasil tende a evoluir um pouco, né? As barbaridades que ocorriam antigamente já não ocorrem mais hoje de forma assim tão escrachada, né? E a mãe muitas vezes xinga dentro de casa, o pai bate na mãe, né? Vive um cenário de insegurança constantemente. E como que isso como que isso vai afetar o cérebro daquela pessoa que tá ali naquele cenário e que vai para uma sala de aula onde muitas vezes, né, é reprimido pelo professor. Então o professor que já chega pistola na sala, um aluno sem vontade de aprender, ele já recebe pouco, né? O aluno da escola particular não, ele tem um acesso a professores, né, que aquilo lá como eu posso dizer, no caso os dois é ganha-pão, mas não sei como que eu posso dizer, mas o processo assim que o aluno da escola particular, por ter muitas das vezes uma característica financeira muito melhor do que a do aluno de escola pública, o professor ele já chega com uma vontade de ensinar, que tem um respeito dentro da sala de aula, tem uma autoridade maior, né? Porque ele também sente vontade de ensinar os alunos, visto que provavelmente o cenário de uma escola pública não é igual ao cenário de uma escola particular, né? O cenário de uma escola particular deve ser muito diferente, no lado bom. E voltando lá para trás na corrupção, é isso que pode acarretar, né, cara? O cara rouba, afeta a vida de pessoas que estão no hospital, né? Que precisam de medicamentos, que precisam de leitos hospitalares e não tem, cara. Eu assisti uma época um
uma série, eu não gosto muito de assistir série, mas eu assisti uma série que era Sob Pressão. Eu acho que é da Globo essa série. Era de médico, é tipo um Grey's Anatomy brasileiro. E eu não sei se aquilo tenta retratar a verdade dos hospitais do Brasil, mas eu não duvido muito que seja daquele jeito, sabe? É uma precariedade, as pessoas têm que fazer várias gambiarras para que consiga manter o atendimento, que consigam atender as pessoas. Os médicos alguns se drogam para às vezes esquecer, para às vezes não ter sono, né? E por culpa muitas vezes, né, de um estado que rouba seu dinheiro, rouba sua dignidade, rouba seu tempo, rouba a merenda do seu filho, rouba meses de trabalho do seu pai em forma de imposto, rouba a felicidade do seu filho. Muitas vezes você queria dar um presente pro seu filho e naquele presente tem tanto imposto que você não pode dar o que você quer pro seu filho. Rouba o empresário, né? Por culpa desses caras que ganham mais de 20 mil reais, tem aposentadoria extremamente grande, tem plano de saúde vitalício, não fazem nada pela gente, não protegem a gente, roubam nossa saúde, roubam nossa segurança, roubam tudo da gente. Eu acho que uma das coisas principais é que rouba a nossa dignidade, cara. E aí ninguém faz nada, ninguém mexe um palito. A gente vê no Jornal Nacional e fica por isso mesmo, né? Eu às vezes fico até meio triste em saber como que o Brasil tá hoje, cara. E eu acho que já é isso, né? Acho que já tá bom. A gente comentou um pouco aqui sobre lados bons da tecnologia, lados ruins, um pouco sobre filosofia, corrupção, aspectos, né, da psicologia da educação. Foi um podcast assim bem legal. Não pensei que eu ia falar 48 minutos. Pensei que eu ia falar bem menos. Na verdade eu ultimamente não tô muito afim de gravar, né, cara? Sei lá, mas hoje deu vontade aqui de madrugada, 4h35 da manhã. E foi bem legal. Então é isso aí, galera. E se você tá ouvindo até aqui o final, dá uma sugestão de podcast aí que eu possa gravar. Se você quiser gravar comigo e tudo mais. Se você quiser, pode colocar qualquer coisa aí no comentário, eu respondo. E é isso aí. E espero poder gravar mais podcasts assim, animado. E cara, um comentário, um like, uma visualização faz sim, cara, muita diferença pra mim. Eu pensava que, eu não gosto na verdade de pedir like, essas coisas, mas eu pensava que youtuber, esses caras produtores de conteúdo não ligavam assim pro like, pro comentário e tal. Mas eu assim que tô começando, importa muito, sabe? Comentário, uma dica, um like, compartilhar, postar no status assim do WhatsApp, do Facebook, curtir o trecho no Instagram. É muito importante pra mim, cara, e você fazer isso eu fico muito grato mesmo.
Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu.